O nome do Invencível é uma das maiores ironias de toda a série, só disputando com o Imortal que morre em quase toda luta que entra. Mas por que o Mark apanha tanto? Será mesmo que é só porque ele fica se segurando? Olha, na verdade não. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que apesar da ironia, em muitas situações nem dá pra culpar o Invencível por apanhar muito. E até mesmo nas situações em que ele apanha por culpa dele mesmo, tem uma explicação pra isso tudo. Então, pra entender por que o Invencível é tão vencível assim, já fica aqui, bora bater um papo sobre isso. E antes de comentar, um aviso rápido, esse vídeo vai ser apenas sobre a série, eu não vou dar spoiler dos quadrinhos, mas vai ter spoiler da terceira temporada. E eu peço que se você for falar alguma coisa nos comentários que seja spoiler dos quadrinhos, deixe um aviso para as outras pessoas que forem entrar nos comentários não serem pegas desprevenidas. Mas agora bora lá. Como eu falei, o Mark se segura assim. Isso daí é óbvio, a série mostra isso diretamente pra gente. Mas não é só isso. Dividindo por partes, se a gente for olhar a primeira temporada, é completamente compreensível que ele tenha tomado muita porrada. Bora lá, o Mark era completamente inexperiente com os poderes dele e estava começando a desenvolver aquilo agora. O Nolan até comenta que ele era como se fosse um bebê em questão às habilidades dele. E ainda nessa primeira temporada em que ele estava no seu ponto mais inexperiente, ele ainda assim teve que enfrentar o Battle Beast e o Omni-Man, que convenhamos, mesmo no final da terceira temporada ainda poderiam bater nele. Além disso, qualquer outra porrada desnecessária que o Mark tenha tomado é facilmente compreensível quando a gente lembra que, primeiro, ele não sabia direito o que ele estava fazendo. Segundo, além disso, ele tinha que tomar cuidado para não machucar muito os oponentes. A gente só vê o Mark lutando mesmo, soltando tudo que ele tinha no momento lá na segunda temporada, quando ele enfrenta outros Viltrumitas e pela primeira vez consegue disputar com algum deles. A partir de mais ou menos naquele ponto, o Mark já tá num nível completamente diferente da primeira temporada. Completamente mesmo. Mas ele ainda toma porrada. Por quê? Uma coisa que eu acho muito importante destacar é que apesar de que sim, os Viltrumitas são, ao menos de forma geral, muito mais fortes do que os super seres da Terra, isso não significa que um Viltrumita pode ficar tomando porrada à toa deles. A gente tem várias demonstrações, na verdade, de que existem personagens na Terra de Invencível que conseguem machucar Viltrumitas. E eu nem sequer vou usar o Mark ou então as variantes do Mark para provar isso, porque seria como dizer que 3 mais 3 é 6, porque 3 mais 3 é 6. Bora pegar o Nolan como exemplo. Ao longo da primeira temporada de Invencível, a gente vê kaijus que poderiam dar trabalho para ele, pelo menos foi descrito assim na série. A gente vê lá no finalzinho que apesar que o Imortal era muito mais fraco que o Omni-Man, quando ele teve uma brecha, ele conseguiu machucar os olhos do Nolan. E principalmente na luta do Nolan contra os Guardiões do Globo, a gente vê ele se machucando e muito. Como ficou muito claro lá, ele estava num nível muito maior do que qualquer um deles, mas ainda assim conseguiam machucar ele, principalmente no momento em que ele ficou preso, ou seja, estava apanhando à toa. Se o Omni-Man, por que ficou apanhando à toa, ficou tão machucado daquele jeito, é óbvio que existem outros seres na Terra que também conseguiriam machucar o Invencível, que não tá no mesmo nível que ele ao longo da série. Por isso que de vez em quando a gente vê personagens como os Maulers ou então o Dr. Sísmico e aqueles capangas dele conseguindo machucar o Mark, porque mesmo com ele evoluindo muito ao longo da série, ele ainda não estava no mesmo nível do Nolan. E se até o Nolan poderia ser machucado, é óbvio que existe a possibilidade de eles machucarem o Mark se ele apanhar à toa. E o que ele mais faz é apanhar à toa, porque ele fica se segurando. A Guerra Invencível mostrou que um Invencível, mesmo que mais fraco que o Mark, se tiver determinado a acabar com os oponentes, pode fazer um estrago em comparação aos heróis da Terra. E no começo da terceira temporada, a gente também vê o Mark lidando muito mais fácil com os Reanimen do que todos os Guardiões do Globo juntos, mostrando justamente que se ele fosse pra valer, ele poderia fazer muito mais coisa. Porque como ele fica se segurando pra não machucar os oponentes e tudo mais, e de vez em quando aparece alguma coisa diferenciada pra ele enfrentar, como aquela arma dos Maulers que afetava o sistema nervoso dele, o veneno daquelas criaturas das profundezas do Dr. Sísmico, ou o Mr. Liu na sua forma de dragão, que tinha características mágicas, ele se regenerava e tudo mais, tudo isso aproveita essas brechas que o Mark dá, e aí ele acaba se lascando. O Oliver acabando com os Maulers é a prova perfeita de que daria pro Mark lidar com isso tudo muito mais fácil. Ele tem força e velocidade para acabar com a maioria dessa galera, só que como ele tem medo de machucar muito, ele não usa tanta força e velocidade, e apesar de ser muito mais forte que os outros, muitos deles ainda têm força bastante para machucar ele se ficarem aproveitando essas brechas, por isso ele tá toda hora arrebentado. E antes de eu falar das situações em que não tinha como ele não apanhar ou então ficar arrebentado de alguma forma, se você está gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder mais vídeos como esse no futuro. Mas agora bora lá. Como eu expliquei lá na segunda temporada, quando o Mark escuta o conselho do Nolan e luta para valer, luta com o Viltrumita e tudo mais, ele consegue chegar em um nível que ele não tinha mostrado antes. Ou seja, estava muito mais forte do que a gente via ele na primeira temporada. Mas ainda assim, a Anissa era simplesmente forte e rápida demais para ele. Não era só uma questão de ele vacilando ou coisa assim. Era que realmente não tinha o que fazer. Assim como não
tinha muito que ele fizesse contra o Omni-Man na primeira temporada. A luta contra o Angstrom no final da segunda temporada não foi difícil porque o Angstrom era muito forte, coisa assim. Pelo contrário, a gente viu o que aconteceu. O Mark até fala que ele achava que o Angstrom era mais forte, mas estraçalhou ele na hora que ele começou a se soltar. A dificuldade era simplesmente que a habilidade de portais é muito chata e o Mark não estava acostumado com aquilo e ficou tendo dificuldade em chegar no Angstrom. Na terceira temporada, o Mark passou por todo aquele treinamento, ficou muito mais forte, mas a questão é, ele ficou mais forte para enfrentar os Viltrumitas, que já eram, pelo menos vários deles, mais fortes do que o Mark. Agora o Mark da segunda temporada já era mais forte do que os inimigos, pelo menos médios da Terra. Não é porque ele ficou mais forte que ele vai começar a bater muito mais forte neles. Ele não podia fazer isso sem correr o risco de acabar com eles, que ele não queria fazer. E de novo, isso abre brechas que permitem que se aproveitem do fato de que, por mais que ele seja muito mais forte, ainda dá pra machucar ele. Sem falar que a gente ainda tem situações como, por exemplo, do Powerplex, que fica mais forte quanto mais forte batem nele. Então é óbvio que ele poderia machucar o Invencível. E ainda tem o caso do Conquista, que assim como Nolan, assim como Anissa e assim como Battle Beast, conseguiu descer o cacete no Mark, pelo menos enquanto ele não estava tendo ajuda, simplesmente por ser forte demais. E ainda assim o Mark conseguiu aguentar até o final, justamente porque ele ficou muito mais forte do que ele era antes. Então sim, apesar da ironia, é bem fácil entender porque o Invencível apanha tanto, mas tem mais uma questão. Invencível não é necessariamente por ele não poder perder pra ninguém. Se a gente for olhar a série, toda a trajetória de Mark de uma forma mais metafórica, o nome Invencível é porque ele vai se tornando invencível, ele vai ficando cada vez mais forte e também eu diria que principalmente porque não importa o que aconteça, ele sempre se levanta e continua lutando. Ele pode apanhar toda hora, mas ele simplesmente nunca vai parar. Por isso ele é invencível. Óbvio que isso não é literal, mas é uma obra fictícia, uma obra literária. Eu acho que fica bem claro que esse tipo de mensagem que eles estão querendo passar. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma outra sugestão. Se inscreve se não quiser perder mais vídeos como esse no futuro. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.